Continuando o nosso ciclo de bate-papo, hoje nós temos a honra de receber o professor José Alberto da Silva Veiga. O professor, ele foi, por que não dizer que ainda é, do Departamento de Fisiologia, e é um professor aí que eu posso dizer, desde esse início, um professor que construiu a nossa história lá no início da década de 60, não é, professor? 60. O senhor, inclusive, é nascido em Botucatu? Sou de né? Botucatu. Então, Família inteirinha, a vida inteira. ou seja, é a pessoa certa para falar dessa comunhão entre criação e desenvolvimento do nosso instituto e o próprio progresso da cidade de Botucatu, não é? Isso. Muito obrigado, professor, por estar conosco aqui nessa tarde. Para mim é uma satisfação. Para a gente é uma honra tê-lo conosco. Nós temos, então, esse projeto de resgatar a história do nosso instituto. Que é importante. Né? Eu gostaria, então, que esse bate-papo fosse pautado por essas lembranças gostosas, para que a gente pudesse, então, trazer essas atividades no início, para que tornemos de conhecimento de quem nos assiste agora, nesse processo de construção do nosso instituto. Eu gostaria que o senhor começasse falando, professor, fique inteiramente à vontade, aqui realmente é um bate-papo, não é uma entrevista formal. Eu gostaria que o senhor começasse a falar sobre essa questão antes da formação, né? A questão do botucatuense vendo a instalação da universidade no interior do estado de São Paulo e acompanhando todo esse início de perto, não só como um menino talvez interessado no ingresso da universidade, mas também vendo todo esse processo como um cidadão da cidade. Tá certo. Bom, então, eu tinha imaginado que eu iria falar mais da fisiologia, né? A história da fisiologia. Certo. Mas não tem como contar a história da fisiologia sem contar a história da FCMBB. Joia. E também a história da FCMBB tem que ser entendida de como era Botucatu nessa época que foi criada. E por que ela foi criada? Certo. Porque quem vê isso aqui hoje, não imagina que uma cidadinha pequena que não tinha 50 mil habitantes pudesse ter um centro universitário como esse que tem hoje. E, na realidade, para ser bem real, a história começa com a Faculdade de Medicina. Não essa Faculdade de Medicina que está instalada aqui, mas a Faculdade de Medicina que foi criada. E foi criada por quê? Botucatu estava atravessando um período de baixa, né? As cidades vizinhas estavam crescendo, com Bauru, e Botucatu estava perdendo muito dos centros administrativos regionais, como Correio, iam para Bauru. E Botucatu foi economicamente caindo. A única coisa que restava para Botucatu era o ensino, que tinha escolas fantásticas aqui em Botucatu. A questão de Botucatu ter boas escolas é uma questão histórica, então. É histórica. Por exemplo, o Instituto de Educação Cardoso Almeida, que era conhecido por IECA, foi uma das 3 ou 4 do estado de São Paulo inteiro, que era escola normal. Tinha 3 ou 4 no estado de São Paulo. E, além disso, tinha a parte religiosa, o bispado. Certo. E tinha o arcebispo Dom Henrique Golan Trindade, que tinha muita força também política. A igreja tinha uma força política regional, né? E, então, graças a isso, trouxeram colégios fantásticos como a Santa Marcelina, certo. E o colégio que hoje é La Salle. O Santa Marcelina era conhecido, o nome dele era Colégio dos Anjos. Dos Anjos. Porque era só para moças, meninas e moças. E o La Salle era colégio diocesano
que depois passou a ser arquidiocesano, Certo. e depois foi vendido para os irmãos La Sallista e passou a ser Colégio La Salle. Tanto Santa Marcelina como o La Salle, no começo eles eram assim, tinham internato e externato. Então, o internato do Santa Marcelina vinha aquelas meninas de cidades de sul do Mato Grosso, norte do Paraná, cidades vizinhas que não tinham boas escolas e que os pais tinham condições, Perfeito. internavam aqui no Santa Marcelina. A mesma coisa no ginásio diocesano. Vinha pessoal do norte do Paraná, do Mato Grosso, filhos de fazendeiros, tudo, e Certo. ficavam internos, eram internos no diocesano. Então era muito forte a parte de... O IECA era uma escola fantástica. Vários políticos que depois apareceram no estado de São Paulo tinham estudado aqui no IECA. O senhor lembra de algum deles, professor? Eu sei dos nomes, mas agora Sim, claro, sim. não me vem na cabeça. Mas eu só tinha isso em Botucatu, economicamente estava afundando, né? Aí um jovem advogado de Botucatu, chamado José Faraldo, que até eu conhecia bem, era amigo do irmão dele, ele falou assim, olha, por que nós não criamos uma faculdade de medicina em Botucatu? Assim, trazendo um instituto universitário para cá, vai dar uma levantada na cidade. E falou, e olha, nós temos uma vantagem, porque nós temos um prédio que está lá abandonado. Ah, olha só. E ele deu essa ideia, e essa ideia foi encampada por políticos, pelo arcebispo, pelo bispo, tudo, Então, e começou essa ideia de criar uma faculdade de medicina de Botucatu. professor, se eu estou entendendo, então o movimento da criação da universidade também teve participação da igreja. Teve. Força. O Dom Henrique Golan Trindade, eu já vou até falar por quê. Sim. Ele era muito respeitado pelo governador do estado, então, que era o Jânio Quadros. Jânio Quadros. E o Jânio Quadros tinha admiração por ele e tudo. E aí ficou essa onda para criar uma faculdade de medicina de Botucatu. E a pressão foi grande em cima do Jânio. O Jânio estava para a saída do governo e tinha indicado o próximo, que era o professor Carvalho Pinto. Carvalho Pinto. E então ele estava... Estava no momento certo. Concedeu a Faculdade de Medicina para Botucatu. E assinou decreto em 1958. 1958. Ele assinou decreto da criação de uma faculdade de medicina. Não essa. Certo. A faculdade de medicina que não existe, mas que foi embrião de tudo isso. Que nós temos hoje. Então, ele assinou o decreto, e aí, e quando é que vai fazer? Isso ele conseguiu porque ele teve o argumento de que aqui já tinha um prédio. Esse prédio estava abandonado, mas ele foi um prédio que foi construído para ser um hospital de tuberculose. Isso foi a construção dele deve ser por volta de 30, 40? Não, foi 40. Em 50 ele foi construído, né? Perfeito. E ele foi construído para ser hospital de tuberculose, porque Rubião Júnior, naquele tempo, nessa época, 40, 50, tinha muito tuberculoso e o tratamento era indicado, era lugares de clima bom, alto, né? E Rubião Júnior, pela altitude, era um lugar de excelência. Então a escolha partiu daí. Isso aí até aparece no livro chamado A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que tinha também um hospital nos lugares altos lá da Suíça, né? Então foi feito isso. Mas
Logo que ele ficou pronto, o tratamento de tuberculose mudou. Mudou e foi para... não era mais o clima, né? Então o hospital ficou abandonado. A estrutura toda ali. Ficou a estrutura toda. E esse advogado falou, ó, nós temos um prédio. Foi a carta E na esse manga. foi o argumento que não Pesado. vai precisar construir um prédio, é Perfeito. só instalar a faculdade de medicina. E aí começou. O Estado não tinha muito dinheiro, o Jânio estava para sair, a coisa não estava andando bem. E aí os políticos de Botucatu, e aqui tinha um político muito forte, que era o Emílio Peducci. Emílio Peducci. Foi prefeito da cidade. Ele foi prefeito, mas ele era forte porque ele era dono da empresa teatral Peducci, que tinha cinemas Espalhado pelo estado de São todo. Paulo, Paraná e Mato Grosso. Então ele era riquíssimo e era forte politicamente. E era amigo, tinha influência sobre o Jânio Quadros, sobre o Carvalho Pinto depois. Então ele teve essa pressão, só que aí aconteceu um problema. Campinas falou, epa, se vai instalar uma faculdade de medicina em Botucatu, como? Botucatu, nem 50 mil habitantes. Campinas, uma potência econômica, né? Econômica, não tinha por que construir em Botucatu. E aí começou aquela briga. E era até engraçado, a briga pelo jornal, assim, os campineiros diziam, para que medicina em Botucatu? Eles não vão ter nem cadáver, né? E aí o povo de Botucatu respondia, mas a hora que estiver formando os médicos vai ter muito cadáver. Então, era isso, assim, né? E até que a coisa foi chegando num ponto, e Botucatu começou a contar com o apoio do diretor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o Zeferino Vaz, que se empenhou para que construísse em Botucatu, né? E era uma pressão sobre o Carvalho Pinto, que era o novo governo, né? E aí resolveram fazer não a faculdade de medicina, mas uma faculdade de ciências médicas e biológicas. E ao invés criar uma faculdade de medicina em Campinas e uma faculdade de ciências médicas e biológicas em Botucatu. E quem está contando isso não é o professor, na verdade, o cidadão Botucatu. Eu estava começando científico nessa época, né? Bom, aí estava tudo certo, o Botucatu estava contente, e uma equipe de grandes professores da USP ficou encarregada de organizar a FCMBB aqui. E entre eles tinha o Dr. Montenegro, que ficou incumbido de, entre outras coisas, contratar os professores. Bom, aí estava tudo certo, né? A briga política já tinha passado uma boa parte. Então, em 62, foi criada a FCMBB. Então, logo em 63 ia começar a primeira turma, né? A aula inaugural que eu assisti foi em... Deixa eu ver aqui. O senhor tem esse registro? Tenho. Eu assisti a aula. Sim. Eu acho que nem marquei aqui. Eu sei que eu assisti essa aula e ela foi dada pelo professor de anatomia, que era um professor, um gaúcho. Um gaúcho. São Leopoldo? Eu acho que era de São Leopoldo, porque ele é o Nicanor Lete. Nicanor Lete. E ele trouxe o Neivo Luiz Orzeto como assistente. Nós encontramos, tivemos a oportunidade de encontrar com o professor Neivo também. Então, ele pode contar toda essa história, porque ele chegou primeiro, no primeiro ano, né? E o Lete que deu, o Lete era médico, e ele que deu a aula inaugural aqui. E eu vim assistir.
Muitas pessoas da cidade vieram assistir a aula inaugural. Ah, então em 63 eu não estou falando ainda do E- cidadão, eu estou falando ainda do cidadão botucatuense. então. Aí começou o primeiro ano, teve o vestibular, Em 63. e aí teve uma coisa interessante, porque Botucatu não tinha condições de hospedar todos aqueles alunos vestibulandos, né? E as famílias de Botucatu começaram a receber os alunos que vinham Para o vestibular. para o vestibular, Dando hospedagem. dando hospedagem. A cidade abraçando. E isso já criou uma ligação forte com os estudantes, que ficaram amigos das famílias, né? Certo. E aí teve o primeiro vestibular, e o curso começou em 63, primeiro ano em 63. E começava com anatomia, que é uma disciplina que é dada no primeiro semestre. Naquele tempo, não sei se era anual, mas começava no primeiro semestre. Certo. E o professor era o Neivo e Olete. Olete, né? Bom, e vieram outros professores de Ribeirão Preto, porque aí foi contratado também o professor Walter Maurício Correia, que dava histologia, o Arli de Campos Pacheco, a professora Edith Lelo, que depois se casou com Montenegro. Certo. E esse pessoal que tocou o primeiro ano, 63, né? Isso. Aí, 64, eles foram, e aí iam ter fisiologia. E veio um professor também gaúcho, que acho que foi trazido pelo Lete. Professor, então a fisiologia entrava no segundo ano. No segundo ano, Tá. sempre é Sempre dada foi, no segundo sempre. ano. Aí o Lete trouxe o Alcir Kramer, doutor Alcir Kramer, um professor lá do Sul também. E ele trouxe junto um Hermes Magalhães. E os dois deram aula para o curso do segundo ano, lá logo no começo de fisiologia. Então aí que começou a fisiologia, com esses dois professores. No ano seguinte, eles contrataram mais um professor. Veio o professor Geraldo Hugo Silva, que ficou na fisiologia até falecer. E aí, então, estava tudo bem, só que o professor Alcir e o professor Hermes foram embora. E ficou só o Geraldo aí, que era um recém-formado em veterinária da USP e que não tinha experiência nenhuma. Esse Geraldo, ele acabou namorando uma moça daqui de Botucatu, que era irmã de um colega meu, que acabou entrando ele era colega de científico, entrou junto comigo na faculdade, ele fez medicina, e eu fiquei com amizade com esse Geraldo, eu não era aluno dele ainda. E o Geraldo estava sozinho aí, e ele falou assim, vamos fazer um curso de férias aqui, aí vocês montam as aulas práticas de fisiologia, né? E aí eu fui fazer. Fiz. Os outros colegas que fizeram já tinham feito fisiologia, e eu não tinha, mas aí eu aprendi todas as técnicas e as aulas práticas de fisiologia. Professor, com o Geraldo. Isso então foi em 64, o senhor não tinha entrado ainda no concurso? Não, qual concurso? Eu falo para ingresso no vestibular. Não, eu já estava no primeiro ano. No primeiro ano. Estava no primeiro ano. E aí eu fiquei amigo do Geraldo e eu visitava sempre o departamento de fisiologia, estava sempre ali. Aí nós começamos a ser convidados para participar de feiras de ciência, e a gente ia e o Geraldo emprestava equipamento, a gente levava da anatomia as peças em formol, e era um sucesso nas cidades pequenas aí que tinham a feira de ciência naquela época. Bom, eu estava
tinha essa ligação com a fisiologia. Um dia eu estava na fisiologia e o Geraldo falou para mim, olha, está chegando aí um professor que vai ser o professor regente de fisiologia. É o professor Cecílio Linder. Ele vai precisar de ter alguém que ajude a montar os métodos, que ajude nos projetos de pesquisa deles. Você não está afim? Olha só. Eu já falei, claro que eu estou. Brilhou o olho. Mas eu acho que eu pulei um pedaço, porque antes do Cecílio chegar, eu passei para o segundo ano e tinha que fazer fisiologia. Certo. E agora tem um ponto que eu acho importante da história. Só tinha o Geraldo aí. E aí entrou nessa turma, que foi a terceira turma da FCMBB, entrou um aluno que era de Jaú, que era em medicina, que era sobrinho de um professor de Ribeirão Preto, da fisiologia de Ribeirão Preto, que era um grande professor, e esse professor, que também era de origem de Jaú, ele ficou preocupado com a formação do sobrinho. Né? E ele falou assim, nossa, fisiologia, anatomia e fisiologia é a base para a medicina, né? Sem dúvida. Se não tiver fisiologia, o que ele fez? Ele conversou com os outros professores da fisiologia de Ribeirão Preto e mais alguns da fisiologia da Pinheiros, de São Paulo, formou a melhor equipe do Brasil em fisiologia, que vieram dar aula aqui para a terceira turma. Poxa vida. O professor Migliorini. Migliorini. Renato Migliorini. Ele, então eu posso dizer que eu tive aula com a nata da fisiologia do Brasil. Imagina. Então vieram aqui o professor Rolando Covian, que era da Neuro de Ribeirão, o professor Antunes Rodrigues, também neurofisiologia, veio o professor Malnick, de São Paulo, o professor César Timoiária, e assim todos os ciclos da fisiologia, porque a fisiologia é dado em ciclos, né? Sim. Fisiologia renal, fisiologia cardiovascular, respiratória. Cada ciclo tem um professor especializado. Né? Então vieram os melhores. Eles vieram, deram aula e aí foram embora. Né? Foram embora, precisava contratar um professor. Professor, eu percebo que as universidades que já existiam naquela época abraçaram também o projeto Botucatu. Ajudaram muito. Através de empréstimo de equipamento, microscópio. Eles ajudaram, porque aqui não tinha quase nada, né? E aí esses professores vieram, se bem que foi também mais por causa do sobrinho do professor Migliorini, mas de qualquer maneira foi importante, porque foi da vinda desses professores que deu origem à formação dos professores de Botucatu, da fisiologia de Botucatu. Já explico por quê. Sim. Aí eles foram embora e eu continuei na fisiologia lá com o Geraldo, e foi aí que ele falou, vem vindo um professor de Ribeirão Preto, que é o professor Cecílio Linder. Perfeito. Se eu queria fazer estágio com ele. Eu falei, quero. E aí o Cecílio chegou, ele me apresentou, e eu fiquei como estagiário do Cecílio. E o senhor já estava no terceiro ano? Estava no terceiro ano. Já tinha feito fisiologia, sabia muitas aulas práticas, tinha habilidade para dissecar, porque aula de fisiologia prática é com cão, canular artéria, veia, isolar nervo. Poxa, que delícia. Dissecar tudo, né? Bom, aí o Cecílio veio, eu fiquei monitor, eu ajudava nas aulas práticas, o Cecílio e o Geraldo. Eu ajudava nas aulas práticas. Professor, os departamentos naquela época eram departamentos que abrigavam várias disciplinas, né? Por exemplo, não era departamento de fisiologia,
Era Departamento de Ciências Fisiológicas. Fisiológicas, que tinha fisiologia. Abria fisiologia, bioquímica, biofísica e farmacologia. Farmacologia. É. E cada uma tinha o seu professor regente e os seus professores. Perfeito. E até no prédio começou no H, tinha separado os departamentos, né? Bom. Então a gente está falando dessa história que o Departamento de Ciências Fisiológicas, a gente está falando lá ainda no H do H, é. Que é a construção do hospital. Nós ficávamos naquela ala do H, a primeira, quando se entra pela frente, aqui na frente da biblioteca. Certo. A primeira ala que você vira era a nossa. Era no primeiro andar. No segundo andar ficava genética, não sei. Ah, tá certo. E a nossa ia até lá ao fundo. E as aulas práticas eram dadas naquele solário lá. Sabe aquele solário? É ali que a gente dava aula prática. E aí a coisa foi evoluindo e ia precisar de contratar mais professores, né? Eu estava já indo para o 4º ano. Com a experiência da monitoria. Já era monitor, já era estagiário. No 4º ano do meu curso, tinha que fazer um estágio curricular, no 2º semestre. E eu quis fazer em fisiologia, o Cecílio me aceitou, veio um outro colega fazer também, do meu curso, José Luiz de Moura, e nós fizemos o estágio curricular com ele. Terminou, a gente se formou, nós colamos graus, eu colei grau em 68, mas continuei na fisiologia, ajudando lá e tal, mas também não ganhava nada, mas a escola ia precisar contratar muita gente, a gente ficou meio... Já esperto. E nós ficamos trabalhando sem ganhar, aí resolveram, assim como na fisiologia, outros departamentos, inclusive na medicina veterinária, tinha esses alunos que estavam assim. Então resolveram contratar a gente como instrutor em tempo parcial. E eu fui contratado em 69, no 2º semestre de 69, como instrutor. Então o senhor se forma em 68? Colei grau em 69. Perfeito. E fiquei lá e fui contratado no segundo semestre. Bom, quando chegou no fim do ano, teve um concurso para a gente passar a ser tempo integral. E eu fiz o concurso e fiquei como professor instrutor em tempo integral. Né? E o Moura também, que tinha feito estágio, ficou eu e o Moura contratado em tempo integral. Então aí a fisiologia já tinha o Cecílio, o Geraldo, o Bário e o Oshino, que nós vimos chegar, e eu e o Moura. O Bário, ele tinha, por isso que eu disse que aqueles professores que vieram daquela turma... A nata da fisiologia. O Bário foi fazer doutoramento com o Malnick lá em São Paulo, que foi quem veio dar renal aqui pra gente. O Oshino foi fazer doutoramento com o César. Fez com o César. Foram indicados por esses professores e vieram para Botucatu. Eu e o Moura fomos com o Dr. Renato Migliorini em Ribeirão Preto. Certo. E assim foi. Então, eles tiveram uma influência muito grande. E isso continuou depois. Os docentes da fisiologia ou iam para São Paulo ou iam para Ribeirão Preto. E com isso, foi formando a Faculdade de Medicina, o Departamento de Fisiologia. Não era departamento, era disciplina, era a parte da fisiologia, né? Porque era o Departamento de Ciências Fisiológicas. E isso ficou até que foi criado a universidade, a Unesp. Acho que foi isso mesmo. 76, mais ou menos. Em 76, 30 de 1 de 76, foi a criação da Unesp.
E antes disso, houve uma disciplina nova para a fisiologia, que era a fisiologia comparada e mal comparada. E nenhum dos docentes da fisiologia tinham feito essa disciplina. Ninguém tinha estudado essa disciplina. A tradição era em fisiologia humana. Era animal e humana. O animal e humana. É porque tinha veterinária, Perfeito. né? Mas não tinha fisiologia comparada. Perfeito. Aí nós falamos, e agora? Não tinha professor, e a gente não sabia. Ficamos loucos procurando livro por todo lugar. Na época, a fisiologia animal comparada era dada mais como uma zoologia, entende? Mas a gente não estava contente com isso, a gente queria a fisiologia. Então, cada um começou a montar com trabalhos, assim, montar a fisiologia nos diferentes animais, para ser comparada, né? Perfeito. Então, eu fiquei com a parte de cardiorrespiratório, então eu dava o cardiorrespiratório em aves, em mamíferos, em protozoários. Fiz aula prática para ver o coração de cladócero, que é aquele bichinho d'água que punha na gota d'água e olhava no microscópio e punha droga para acelerar o coraçãozinho dele. Era assim, montamos isso. E por isso nós criamos uma disciplina de fisiologia forte. E veio aí, foi contratado um professor que foi o Gilson Volpato. Já nessa época. Ele foi contratado, mas aí já chegou e já assumiu a fisiologia comparada, né? Antes... Então o professor Gilson ele chega para assumir a disciplina de fisiologia comparada. Tá. E aí, a partir daí, vieram outros professores, por exemplo, o professor Rubio, que fez estágio com o Bário. E no ano seguinte a que eu fui contratado, foram contratados o professor José Eduardo e o professor Carlos Lobato. O Zé Eduardo fez estágio com o Bário e o Zé Eduardo e o Carlos como o Oshino. Eles foram contratados. O professor Oshino não se formou aqui? Não. Ele é psicólogo. Psicólogo. Tá certo. Ele não se formou aqui. Então essa já era a equipe grande já, né? Que tinha essa turma. Depois deles veio o Rubio e a Maria de Lourdes, veio mais o Gilson. Não, o Gilson já tinha vindo. Né? E assim a fisiologia foi desenvolvendo. Né? Aí a gente foi... Na fisiologia a gente costumava os docentes sempre saírem para o exterior, né? Fazendo um pós-doutoramento no exterior. Então saiu o Cecílio, foi para os Estados Unidos, o Chino foi para a Itália, o Bário foi para a Alemanha, o Zé Eduardo foi para os Estados Unidos, eu fui para a Inglaterra e o Carlos Eduardo foi para a Inglaterra. Isso era comum na época. E era bacana porque a gente era muito unido. Certo. E um cobria a aula do outro, não criava caso. Se queria sair, podia sair 1 ano, 2 anos, que o outro ficava aí, dava as aulas. Sim. E foi assim. Com o tempo, o Cecílio, durante muito tempo, comandou o departamento. Depois ele foi para a diretoria, né? E aí nós começamos a ser chefe do departamento. Eu fui chefe do departamento. Quando eu me aposentei, eu estava como chefe do departamento. Subchefe. Então, foi assim que essa história... O professor, pelo que eu entendi, o doutorado que o senhor fez foi em Ribeirão. Então, o doutorado... eu defendi aqui. Defendeu aqui? Foi com um trabalho que eu comecei aqui com orientação do Dr. Cecílio e fui terminar em Ribeirão com orientação do Dr. Renato Migliorini.
Foram meus dois orientadores. Que é o tio do garoto que trouxe essa turma para cá, né? E eu trabalhava com controle endócrino do metabolismo, que era o que trabalhava o Dr. Renato Migliorini e o Cecílio aqui. Mas eu gostava de cardio, de coisas do coração, circulatório. E isso eu fui levado pelo professor Eduardo Krieger, de Ribeirão Preto, que veio dar cardio aqui. Era um professor de uma didática fantástica. E cardio era muito regulação, né, da pressão arterial, essas professor, coisas. O Krieger que o senhor menciona é o professor do INCOR hoje ou... Não, esse é filho. É filho dele? É. O tempo que eu ia lá, que eu fiz um estágio com o Eduardo Moacir Krieger, o pai dele. Ele era menino quando eu fui lá fazer um estágio lá. Fiz um estágio onde aprendi técnicas de estudo da pressão arterial, regulação da pressão arterial. O professor Krieger, pai, inclusive esteve envolvido com a FAPESP. Ah, foi. Eu não sei se ele é vivo ainda, acho que até é. Ele era foi um grande professor. Então, eu fiquei aqui na fisiologia, era professor de fisiologia, eu trabalhava numa área e dava aula em outra. E nós nunca conseguimos contratar professor para cardio respiratório. Eu não sei porquê, era difícil. Uma vez eu tinha amizade com um professor da clínica médica, o Tucci, e o Tucci, ele gostava muito de pesquisa. E ele estava a fim de mudar, vir para a cadeira básica, fisiologia, né? Então, um dia, ele foi para Campinas. Mas a esposa dele, para fazer físio, mas a esposa dele não se adaptou, queria voltar para Botucatu. Eu falei para ele, Tucci, por que você não vem aqui para fisiologia? A gente está querendo professor de cardio aqui. Você era da clínica médica, da parte de cardiologia. Vem aqui. Ele veio. Ele veio, mas ficou um ano. Deu aula um ano, mas não aguentou. Não aguentou o rojão. Porque no hospital é fácil, turminha pequena, Sim. 15, 20 alunos, vários professores, cada um pega um pedacinho só. Quando chegou na fisiologia, na disciplina da ciência básica, 140 alunos na sala de aula. Dos cursos se integrando. Tudo juntos, né? Veterinária, tudo. Como que eram essas aulas, professor? Começou, sabe a entrada da faculdade do lado da biblioteca? Certo. Aquela parte de lado, de um lado, dos dois lados, tinha embaixo laboratório para aulas práticas. Professor, só para me posicionar, é onde tem o auditório da medicina hoje, aquela portaria que fica em frente à biblioteca. Tá certo. É isso mesmo. É que eu já não conheço mais como é que ficou lá. Tá certo. E embaixo era laboratório de aula prática. E em cima eram o Anfi A e o Anfi B, anfiteatro A e o B. Que eram salas grandes. Salas grandes, cabia todo mundo. Mas também mal acomodados, né? Tinha aquelas bancadas assim de fórmica e banquetinha. Banquetinha. Era ali que tinha aula teórica, era ali que tinha aula prática. A aula prática era nos laboratórios embaixo e a teórica era em cima. E era muita aula prática de fisiologia. Depois, com o tempo, os alunos começaram a reclamar porque tinham dó de sacrificar os animais, porque era que a gente matava de cachorro, mas os alunos eram interessados. Sim. As aulas práticas começavam 1h30 e terminavam 6 horas. E às vezes, quando era lá pelas 5 horas da tarde, morria o cão, ia buscar outro cão para completar a aula. Então ia até 7 horas da noite. Professor, e buscar um cão seria como? Buscar no biotério. No biotério que se... E tinha os rapazes, o pessoal, os servidores eram fantásticos. Você ficava até 7 horas da noite e eles ficavam, chiavam. Você precisava que viesse no domingo tratar dos animais de pesquisa, eles vinham,
se ofereciam. Ou seja, tinha uma parceria, Não tinha desvio de função, não tinha nada. Era fantástico. tinha um comprometimento com aquele exercício. Exatamente. Eu falo que eu participei durante um bom tempo da época da faculdade romântica. Que era romântico, porque era coisa assim de ficar doente. Eu tenho um colega, um amigo, que é o Rubens de Andrade, que ele é da cirurgia cardíaca. Certo. Ele já está aposentado. Agora ele ficou mais com a parte de marca-passo. Mas o Rubinho era tão ligado com a faculdade que a gente brincava, que se queria saber se a faculdade estava indo bem, era olhar o Rubinho. Se ele tivesse mais magro, porque ele já era magrinho, né? Ou seja, vivia isso daqui de forma plena, não é, vivia, professor? A gente gostava muito, era todo mundo. E a história é essa. E eu até gosto de estar falando isso para vocês, porque assim eu faço jus a uma coisa que me deixou até chateado, que foi quando construíram o prédio novo, eles fizeram uma homenagem para os professores, puseram uma placa lá. Só que eu acho que, por falta de conhecimento da história, Perfeito. eles resolveram homenagear os aposentados da fisiologia. Está lá, a maioria dos aposentados. Mas, por exemplo, deixaram de homenagear o professor Geraldo Hugo Silva, que foi o primeiro que ficou aí sozinho, que montou as aulas práticas, criou o laboratório de fisiologia do sistema digestivo e não está lá porque faleceu. Perfeito. Outro é o professor José Eduardo, que foi contratado junto com o Bar, ajudou a escola, chegou a ser chefe de departamento, vice-chefe, mas depois a esposa dele era de Araraquara, ele se transferiu para a faculdade de Araraquara, não está lá. Outro é agora dos funcionários. Quando o Cecílio veio para Botucatu, ele trouxe muito das ideias da fisiologia de Ribeirão. E a fisiologia de Ribeirão tinha oficina que construía equipamentos para as aulas práticas, consertava equipamentos, fazia até a parte de vidraria fazia. O professor precisava de um volume específico. Para a pesquisa dele, ia lá e eles faziam. Um balão, um Erlenmeyer. E ele trouxe e quis montar uma oficininha da fisiologia. E foi contratado, já era contratado, porque ele começou junto com os primeiros professores. Mas não era da fisiologia. Mas ele era um técnico, um artesão de primeira, que era o Pignelli, Cláudio Pignelli. E ele ficou na fisiologia e ele montou a oficininha dele. Só que na oficina dele, os docentes não punham o pé. Pedia coisa para ele ia lá, mas era um brinco a oficina, ele não deixava. Aí nós compramos torno para ele, furadeira de bancada, o que ele pedia a gente comprava. E também, você estava numa aula prática, enguiçava um equipamento, chamava o Pignelli, ele ia lá. Ele, depois, quando foi criada a Unesp, que aí dividiu, né? A diretora do Instituto quis montar a oficina do Instituto e pegou ele da fisiologia para ser o responsável pela oficina do Instituto. E a oficina, ela ficava onde, de fato, estaria hoje? Ou não? Não, essa foi quando ela chamou e veio, Porque antes era no departamento. No departamento mesmo. E o nosso departamento era aqui. Aliás, essa é outra história interessante, porque quando foi criada a FCMBB, que
a Unesp, melhor dizendo, que aí dividiu Faculdade de Medicina, Instituto, Faculdade de Veterinária, a medicina estava afim, precisava, né, ocupar os espaços dela que era lá no H. Certo. E aí nós começamos a ser expulsos. E aí eles resolveram fazer esses predinhos enterrados aqui, ó, bem aqui na frente. Aí fizeram a fisiologia, a farmácia, a bioquímica e a biofísica. E nós fomos contra, porque nós não fomos consultados. Imagine um predinho enterrado, Certo. com teto baixo, muito mais baixo do que esse, num lugar onde a gente, nos laboratórios, tinha clorofórmio, tinha álcool, tinha benzol, tinha todas, éter, tinha essas coisas. E era enterrado. Você estava sentado na sua sala, o vitrô assim do lado, você estava no nível da rua. Então, nós sofremos, o calor infernal, mas não conseguia. Depois que essa turma nova veio, é que conseguiram fazer um prédio decente, muito bonito. As coisas ficaram difíceis, porque eu, por exemplo, eu não consigo vir no departamento. Por quê? Como é que eu chego no departamento? Eu tenho que vir a pé de Botucatu, porque aqui não tem estacionamento. Os departamentos todos cercados, e você precisa ter o controle para levantar o portão. Então, outro dia uma docente daí falou para mim, vocês não vão lá visitar a gente? Eu falei, bem que eu gostaria de ir, né? Mas não consigo ir lá. Ela falou, não, liga para a gente que a gente abre o portão para você. Podiam dar pelo menos um controle para os aposentados, né? Tá aí uma ideia. Tá aí uma ideia. Professor, nós temos um tempo até pequeno, visto a quantidade de histórias e lembranças gostosas. Eu acho que tem mais coisa aqui que eu não falei porque eu fui pulando, né? Mas nós temos um tempo a ser cumprido. Professor, eu gostaria de deixar uma mensagem no final, que é uma mensagem do ser humano, né? É o ser humano com aquela missão de transformar. Talvez essa fosse a grande missão do docente, né? E se a gente para nessa nossa conversa numa análise bastante simplista, né? A gente está falando hoje com um professor Veiga, que viveu isso aqui desde o seu início, né? Talvez nós não tivéssemos entrado em detalhes nesse nível, mas provavelmente o professor vinha brincar aqui quando menino, conhecia essa região, que não tinha essa estrutura que hoje se encontra. Ou seja, o cidadão botucatuense, que tinha já a tradição de ser uma cidade das boas escolas, e por que não dizer a cidade dos bons ares, também é conhecida, também, né? E por isso a instalação de um hospital específico para tuberculose, né? Um hospital que, na verdade, ele não engrenou, né? Mas foi a engrenagem para foi a razão, não é? O argumento mais forte. Então, a gente começa a perceber, professor, que tudo teve um destino que, se não fossem essas mãos, certamente nós não estaríamos aqui hoje fazendo esse resgate. Sem dúvida. Então, tenha a convicção de que hoje o departamento, não só o departamento, mas o instituto, de um modo geral, aí trazendo todos os departamentos, os seus quase 150 docentes, está dizendo hoje para o professor Veiga, muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Nós agradecemos a oportunidade em tê-lo conosco hoje, mas o nosso agradecimento ele vai além disso. Nosso agradecimento chega na década de 60, dizendo, olha, são esses braços com as mangas arregaçadas que fizeram com que aquele sonho do botucatuense, né, tivesse se tornado realidade, e que hoje, professor, nós temos o nosso instituto como um dos principais de todos os campi da Unesp, de uma universidade que é, sem dúvida, uma das principais do nosso país, né? Professor, muito obrigado. De nada. Um prazer muito grande tê-lo conosco. Prazer foi meu. A gente viveu muitas coisas, né? Coisas engraçadas, por exemplo, quando foi começar a limpar lá o prédio para instalar o hospital, que ele começou a expandir para lá, né? Teve um ataque de
de morcego, de Olha pomba. A coisa era assim. Teve os funcionários também, 10 ou 12 funcionários que foram os primeiros que limparam o prédio lá, que foi fantástico. Eu gosto muito da história da faculdade como um todo, mas você sabe que para quem é interessado, tem muitas obras que contam. Tem um livro chamado Novelio Butucatu, tem historiadores como o Figueroa. O Figueroa, ele tem muita documentação. Ele foi meu contemporâneo científico. E tem a situação nossa durante os anos de ditadura, né? Pois é, e lembrando, né, trazendo por exemplo, momento histórico eu do não país. contei quando eu fui preso lá. O problema é o seguinte, não sei se eu posso contar. Vamos contando, professor. Foi assim, teve a Operação Andarilho, né? Até que conseguiram os equipamentos para o hospital. Aí o que o governo fez? O governo colocou um caixote em cada caminhão e deu uma procissão de caminhões e colocou faixas para a Faculdade de Botucatu, do governo do estado, fez a maior propaganda. Professor, só para entender, o Projeto Andarilho, então, foi um movimento inicialmente na medicina, para a escola de medicina. Não foi na medicina, foi para o hospital. Para o hospital? Mas foi feito por todos. Por todos. Tanto é que o presidente do centro acadêmico de então era agrônomo. Perfeito. Ele que liderou Todos vestiram o a cobre, camisa. todo mundo. E aí eles pressionados, eles liberaram a verba, porque a verba já tinha sido comprado os equipamentos, estava no Porto de Santos. Só que para retirar do porto precisava pagar uma outra parcela. Perfeito. E o governo não pagava. E os alunos da medicina já estavam. Teve uma época que eles começaram a fazer residência na Santa Casa daqui. E eu sei que fizeram a Operação Andarilho para liberar a segunda verba. Trazer esses equipamentos. E eles trouxeram, deixaram no corredor do H lá, só que para instalar, tinha que vir os técnicos, tinham que pagar a terceira parcela. E não pagavam. Não pagavam, aí a coisa foi ficando feia, nós resolvemos fazer uma outra operação. Só que aí já tinha infiltrado, no meio dos estudantes, já tinha os esquerdistas infiltrados, né? Então, ele tinha aquelas assembleias assim de alunos para decidir o que ia fazer. E era lá no seminário lá. E eu sei que um dia falaram assim, vamos fazer uma nova Operação Andarilho. Só que agora, nós não vamos direto para São Paulo. Nós vamos parando em cada cidadinha do interior, ficando um dia para ter, em cada cidade, ter mais reforça, jornalista, ter mais gente assim, né? E aí acertaram que iam sair na madrugada de um dia, de manhãzinha de um dia, mas que na noite anterior a gente ia ficar acampado na praça dali, Emílio Peduti, ali na frente. Que leva o nome do prefeito. E nós fomos lá. Tinha gente tão ingênua, você acredita que montando barraca lá, tudo, ia passar a noite lá, para no outro dia começar a marcha para São Paulo. Tinha gente que foi levou pijama para ficar na barraca. Eu sempre fui meio medroso. Certo. Falei, eu vou ficar de roupa mesmo, porque se a coisa esquentar aqui... Ô, professor, mas mesmo tendo família, não arredou o pé. Não. Fui lá posar junto, né? Aí o que aconteceu? Ficamos lá, estava tudo bom, os caras escovavam os dentes, deitavam as barracas, punham pijama. Aí quando o silêncio foi aumentando,
quando foi 11h30, por aí, a gente começou a ver uns movimentos. Aí um carro veio com velocidade e o cara gritou lá, falou, eles estão buscando um reforço em Bauru, está chegando e eles vão, a polícia, vão invadir a praça. Nós ficamos lá. Daqui a pouco, rapaz, cercou a praça. Poxa. Toda a praça, tudo de polícia, tudo com arma, né? Escudo. Aí nós falamos, nós não vamos reagir. Ficou todo mundo sentado no chão e a polícia falou, olha, vamos para casa. Eles conversando com a gente, vamos para casa. E aí os líderes da gente falaram, não, mas nós precisamos fazer esse movimento para conseguir o dinheiro. Aí o policial falava assim, mas vocês descobrem um outro meio de convencê-lo, não pode ficar aqui, né? Aí a gente não saía, não reagia, não saía. Todo mundo no chão, assim. Aí eles pegaram os dois líderes, que eles já sabiam, porque tinha as informações. Tinha as informações, sabia quem que era, que estava ali no meio, né? Pegaram os dois e levaram preso. Quando eles levou os dois presos, e mandou a gente embora, aí que nós não fomos, nós só vamos se soltar os dois. Aí levou todos nós presos. Formou uma fila de alunos. Os alunos subiam pela calçada até a cadeia. Sim. Até aqui, o que agora vai ser o museu, né? Do lado de cada misericórdia, em cima, ficava a cela dos presos, né? E eu sei que nós fomos. E a polícia, os militares iam pela rua, assim, com as armas, assim, e a gente subia, cantava hino. Chegou na frente, aí não cabia. Acho que ia caber todo mundo na cadeia. Aí tinha um delegado, que era o Walter, que era muito amigo dos estudantes, tomava cerveja com os estudantes. Entendia a situação. E foi lá conversar com a gente, falou, gente, eu vou embora, amanhã a gente não sai se não soltar os nossos... os líderes. E aí ficava aquela gritaria, e cantava hino, e os presos começaram a ficar incomodados, e gritavam lá de cima, quero dormir! Essa história, que contando parece que não... Bom, para você ter uma ideia como as coisas estavam todas acertadas, a hora que soltaram, a ordem tinha os chefes da turma lá que falaram, vamos todos pro seminário. Porque tinha o Padre Auguste que recebeu a gente lá. O Padre Auguste, para quem lembra da história, ele foi preso, tudo, tá? E nós ficamos lá, no seminário, preso. E ficava dia e noite. Eu dormia lá, mas ia almoçar em casa. Porque podia sair assim. Sim. E na frente do seminário, nos bancos, tinham uns policiais disfarçados, que a gente sabia que era policial. Eles estavam disfarçados para ver. Mas eles não estavam afim. Eu era um estudante, né? Sim. Eles estavam afim daqueles que eles já tinham, já sabiam das informações. E eu mesmo comecei a perceber, porque toda manhã a gente levantava e ia no campo do seminário e formava grupinhos para decidir o que a gente ia fazer no dia. Quer dizer, qual bairro que a gente ia fazer manifestações com faixa, com cartaz, e voltava para o seminário. E tinha coisas que a gente não tinha decidido que, na hora de sair à tarde, eu tinha que fazer aquilo. Aí eu comecei a conversar com os outros colegas de outros grupinhos, falando, mas o seu grupo foi decidido isso? E eu comecei a perceber que não era o que os grupinhos decidiam, não era isso, é o que já estava... Eu sei que foi isso aqui eu já estava no 4º ano, né? Já ia fazer
Aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, "Ih, agora eu vou preso aqui, vou ser fichado, as minhas chances de ficar aqui na faculdade vão reduzir, né? É. Professor, ele chegou a ter a segunda passeata do Projeto Andarilho? Então, fomos presos lá na praça, não teve, morreu ali. Dali do seminário nós fomos lá para a faculdade, ficamos um tempo lá, eu já não participava mais, porque aí eu já estava com estágio... Em andamento? o estágio curricular. Curricular. Eu já ia me formar naquele ano, né? Então, tem esses fatos aí que a gente participou e que é uma história. Joia. A gente percebe que é uma história recheada de detalhes, né? Eu não tenho muito jeito para contar. Não, Mas história os colegas que vinham assim, eu contava muita coisa de Botucatu, né? Sabia muita coisa de Botucatu. Eu só sinto não ter anotado tudo. Eu sabia também muita coisa de Botucatu, da sociedade de Botucatu, porque eu tinha 2 tias que eram telefonistas. Tá Naquele certo. tempo que dependia da telefonista para Pra tudo, né? É. Então, elas sabiam tudo que os fuxicos que tinha na sociedade. Eu sabia de tudo. E quando pegava as duas conversando? Eu ficava só prestando atenção e... Joia. Muito obrigado, professor. Tá bom, Obrigado pela grandeza. que bom. Obrigado mesmo. Então nós tivemos hoje conversando com o professor Veiga, que trouxe para a gente esses ingredientes da história do nosso instituto, que coincide também com o progresso da nossa cidade, Botucatu. Sem dúvida. Não é? Muito obrigado, professor, mais uma vez. Agradeço de coração e trago aí um abraço apertado de todos os quase 150 docentes do nosso instituto hoje. Tá, obrigado.